Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. A cada semana temos estudado um tema do livro do Apocalipse e agora chegamos ao penúltimo tema da nossa série. Vamos estudar Apocalipse capítulo 21 e um pouco do capítulo 22 com um tema muito especial falando a respeito da Nova Jerusalém. Nós vamos aprender agora a respeito da cidade santa que Deus está preparando para nós. Como será esta cidade? Como será a vida nessa cidade? E a pergunta mais importante, o que eu preciso fazer para ter acesso a essa cidade? Tome sua Bíblia então e venha participar conosco desse estudo. Aqui todos já estamos prontos, com as Bíblias nas mãos. Antes de começarmos esse assunto, mais uma vez queremos convidar a todos para orar e buscar a bênção de Deus para o estudo. Você que nos acompanha em casa, se puder, feche seus olhos e ore conosco também. Bondoso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra que temos em nossas mãos. E agora, ao estudarmos os últimos capítulos do livro do Apocalipse, nós queremos suplicar a Tua bênção. Nós queremos convidar ao Deus Espírito Santo que vem estar em nosso meio. Vem estar abençoando cada estudante. E que ao lermos os versos da Tua palavra, nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida e o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Por Cristo nós te oramos. Amém. Quantos aqui gostam de viajar? Todos gostam? Você não? Não gosta muito de viajar? Por quê? Medo de avião? Não, né? Eu tenho um pouco de medo de avião. A gente voa por necessidade, né? Mas eu também tenho medo. Bom, todos aqui, a maioria gosta de viajar, né? Eu também gosto de viajar. Eu gosto de conhecer novas cidades, outras culturas, não é bom? Outro dia eu fui visitar uma cidade muito bonita, vocês conhecem. Curitiba. Chamamos ela de cidade modelo. Por falar nisso, um abraço, né, a todos os curitibanos. Sempre que a gente vai lá, a gente é muito bem recebido. E outro dia eu fiz um passeio muito interessante num trem que eles têm lá, né? Eu acho que fala para Morretes, né? E fomos lá em Morretes conhecer, lindo passeio, adorei. Um abraço aos amigos de Curitiba. Curitiba é chamada a cidade modelo, porque as coisas funcionam. Lá tem um bom transporte público, tem uma boa estrutura cidade, tem lazer, vários parques, né? Aqui está um deles, né? Eu acho que eles chamam Catedral de Arame, se não me fala, ou Catedral, não é de Arame. É o Jardim Botânico, aqui a minha voz da consciência está dizendo que é o Jardim Botânico. Mas como chama esse prédio aqui, Davi? Não é essa, é outra. Ok. Então tem que voltar a Curitiba para conhecer mais, né? Tem uma outra cidade também que eu gosto de visitar muito, né? Rio de Janeiro. Eu não sei quantos de vocês já puderam subir o Morro do Corcovado, ir lá no Cristo. É uma visão linda que a gente tem do Rio de Janeiro. Eles falam que o Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa, né? Esse é o nome que recebe a cidade. De fato, ela tem uma topografia linda, essa cidade. É uma cidade muito bonita. O que dizer então de Nova York? Não sei quantos já puderam visitar a cidade de Nova York. Eles dizem que esta é a maior cidade cosmopolita do mundo. Você tem ali todas as línguas, pessoas do mundo inteiro, e de fato visitar Nova York é uma experiência extraordinária. Eu tive a chance de subir lá, não tinha mais as Torres Gêmeas, então subi o Empire State Building, que era um dos edifícios, que foi por um tempo o edifício mais alto do mundo, né? E de fato lá em cima você percebe os carros, né? Quase não vê as pessoas, um prédio com mais de 100 andares, é uma experiência fascinante. Nós temos boas cidades aqui no mundo, cidades bonitas, cidades atrativas, mas eu queria falar para vocês hoje de uma cidade que não tem comparação. É a cidade que Deus está preparando para nós. Já pensou como será? Porque se os seres humanos conseguem fazer coisas bonitas e atrativas, o que será a cidade que Deus está preparando? Então olha em Apocalipse capítulo 21, nos versos 9 e 10, o que o livro de Apocalipse nos revela. Apocalipse capítulo 21, versos 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei quem? A noiva, a esposa
do Cordeiro. E me transportou meu espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eu disse no último programa que a Bíblia tem duas cidades, do Gênesis ao Apocalipse. E essas duas cidades são sede do povo de Deus e do inimigo do povo de Deus. Jerusalém e Babilônia. Desde o Gênesis, aí estão as duas cidades. Onde está Jerusalém no Gênesis? Você lembra que um dia Abraão devolveu seu dízimo a Melquisedeque, que era rei sacerdote em Salém? De Salém vem a palavra Jerusalém. E onde está Babilônia no Gênesis? A sua origem está na Torre de Babel. A Torre de Babel foi construída, depois Deus confundiu as línguas e ali depois nasceu a cidade de Babilônia. Elas percorrem toda a Bíblia, elas estão sempre em conflito. A sede do povo de Deus e a sede dos inimigos de Deus. No Apocalipse, aqui estão as duas. Capítulo 18, nós estudamos sobre a queda de Babilônia. E agora no capítulo 21, a Nova Jerusalém. Como será esta cidade? O que a Bíblia descreve sobre esta cidade? Que será a morada dos salvos por 1000 anos, quando formos para os céus, após a volta de Cristo, e depois esta mesma cidade voltará aqui para esta terra, e ela estará aqui nesse planeta por toda a eternidade. Mas como será esta cidade? Vamos começar lendo o versículo 12. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Pastor, a cidade santa tem muralha? Muralha para proteger de quê? Não é um lugar seguro? É verdade que é um lugar seguro. E de fato a muralha aqui no Apocalipse, ela tem essa conotação. Não é que haverá uma cidade com um muro alto que ninguém possa entrar, mas é que enquanto essa cidade tem as muralhas, isso fala de segurança. Ou seja, esta cidade será uma cidade segura. Ou seja, nunca mais sofreremos ameaças. Você já percebeu que hoje nós construímos casas e nos trancamos dentro delas? Hoje a gente não consegue dormir mais com uma porta aberta? A violência está em todos os lugares? Pois essa cidade será um lugar perfeito, um lugar seguro. E nunca mais nós teremos a ameaça de perigo. Perigo algum vai nos ameaçar. Então a Bíblia diz que essa cidade será uma cidade segura. Agora aqui tem um detalhe interessante. Essa cidade tem 12 portas. E junto às portas estão 12 anjos. Ou seja, aí está a porta, ao lado está um anjo. E esse anjo significa o quê? Que ninguém entra sem ser autorizado. Os anjos estão ali para proteger, para guardar. Um outro detalhe, sobre elas, sobre as portas, aparece ali o nome das 12 tribos de Israel. Você se lembra que Jacó teve 12 filhos, depois os filhos organizaram 12 tribos, e o povo de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel, as 12 tribos. Essa cidade tem agora 12 portas, e cada uma tem o nome de uma tribo, Judá, Efraim, Dan, Naftali, Aser. Por quê? Porque é uma representação do povo de Deus que viveu nos dias do Antigo Testamento. Então essa cidade foi preparada para os cristãos ou para o povo de Deus do Antigo Testamento. E tem um outro detalhe interessante que nos chama a atenção. Olha o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Interessante. 12 portas e em cima o nome das tribos. 12 fundamentos e em cada fundamento um nome de um apóstolo do Cordeiro. Por quê? Porque esta cidade representa os cristãos do Novo Testamento, o novo Israel, os 12 que Jesus chamou para começar o novo Israel. Ou seja, esta casa está sendo preparada para todos os salvos antes de Cristo
no tempo de Israel e depois de Cristo, no tempo da Igreja Apostólica, da Igreja Cristã, que é o período que hoje nós estamos vivendo. Você se lembra que pelo estudo da profecia de Daniel 9, nós descobrimos de que o povo de Israel foi a nação escolhida até o final das 70 semanas, quando eles apedrejaram Estevão, no ano 34? Pois a partir do ano 34, Deus levantou um apóstolo, Paulo, para levar o evangelho aos gentios. E hoje nós somos considerados o Israel espiritual de Deus. O Novo Testamento é enfático em dizer isto, que agora nós somos a casa de Israel, não o Israel literal, o judeu literal, nós somos o Israel espiritual. E espiritualmente pertencemos a uma tribo, certo? Eu não sei se eu trouxe aqui, tem um livrinho muito interessante chamado Irmãos do Rei. E aqui está, esse livrinho aqui, Irmãos do Rei, uma análise das características que compõem a família de Deus. É uma análise das 12 tribos. E se você quiser ter uma ideia de qual é a sua tribo espiritualmente falando, aqui está uma boa dica de leitura da Casa Publicadora Brasileira. Então, pela leitura desse livro, você identifica mais ou menos qual é espiritualmente a sua tribo, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Sim, Maria? Pastor, eu gostaria de saber se lá na Nova Jerusalém a gente vai ter lembrança do que nós vivemos aqui na Terra. Eu pergunto porque já aconteceu algumas coisas comigo que eu não consegui entender. Então, eu queria perguntar pessoalmente para Jesus. Maria, excelente a sua pergunta. O profeta Isaías, aqui no capítulo 65, verso 17, o profeta diz assim: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Algumas pessoas olham para esse texto e perguntam assim: bom, no céu nós vamos lembrar ou não das coisas passadas? Alguns usam esse texto para dizer que nós não vamos lembrar de nada. Veja, não faz sentido isso, uma vez que nós no céu vamos nos reconhecer. Lembra que eu falei para vocês de que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? Ou seja, os personagens bíblicos serão reconhecidos também no céu. Nós vamos poder nos encontrar com José, com Daniel, com João. Então as pessoas vão se dar a conhecer. E quando chegarmos nos céus, José vai saber quem foi ele, as experiências que ele passou na terra, tudo mais. Então o que a Bíblia quer dizer quando diz que não haverá lembrança das coisas passadas? As coisas ruins que nos marcaram e que nos trouxeram tristeza, muitas dessas coisas para o nosso bem, Deus nos fará esquecer. Agora, tudo o que aconteceu em minha vida, eu terei uma resposta? Claro que terei. Nós teremos resposta para todas as perguntas no céu. Jesus vai poder tirar de nós qualquer dúvida que ainda restar. Por que aconteceu tal fato e tal fato? Todas as perguntas serão respondidas, porque o céu será um lugar onde a felicidade vai reinar, onde nada vai nos perturbar. Então, todas as nossas questões e indagações que não temos resposta aqui, nós teremos sim. Ok? Amigos, já pensaram então que cidade extraordinária? Há lugar para todos os salvos de todas as eras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E eu e você podemos fazer parte disso. Olha agora o verso 16, mais uma revelação em Apocalipse 21, 16, sobre esta cidade. João escreveu assim: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Se a largura, o comprimento e a altura da cidade são iguais, qual é mais ou menos a forma geométrica que tem essa cidade? Qual é? É um cubo, porque o quadrado pode não ter a altura dos lados, mas um cubo tem. A forma geométrica dessa cidade é um cubo. Ela tem a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Agora, olha que interessante, está dizendo aqui que o anjo mediu essa cidade com uma vara até 12.000 estádios. Um estádio vai variar de certos livros para outros, mas em torno de 183 metros.
Mais ou menos esta é a metragem de um estádio. Se são 12 mil estádios vezes 183 metros, essa cidade tem de cada lado cerca de 540 quilômetros. Ou seja, uma cidade que tem 540 quilômetros de largura, de altura e de comprimento. Você pensou numa cidade assim? 540 quilômetros? Você saindo da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, você vai até a capital Vitória, no Espírito Santo. Essa distância é 540 quilômetros. Mas veja, fazendo várias curvas. Coloca numa linha reta para você ver aonde você vai. Imagine uma cidade com essas dimensões. É interessante que alguns demógrafos, interessados pelo tamanho da cidade, eles buscaram responder a seguinte pergunta: quantas pessoas poderiam morar dentro dessa cidade? E sabe qual foi a conclusão? Essa cidade com esse tamanho pode receber cerca de 8 vezes a atual população da Terra. Ou seja, não vai faltar espaço para ninguém. Haverá lugar para todas as pessoas. Um outro detalhe, olhe para o verso 23. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Bom, nós conhecemos aqui algumas fontes de energia, não é verdade? Inclusive com essa crise hídrica que o Brasil vive, até a nossa energia ficou mais cara. Nós temos, quem sabe no Brasil, a principal fonte de energia nossa seja uma energia hidrelétrica, que vem das usinas, da água. Mas o Brasil está investindo também agora em energia eólica, instalando por aí vários aparelhos, né, que captam o vento, e enquanto esses grandes cataventos circulam, acumula-se energia. Também existe energia solar, e muitas empresas já estão fazendo uso, muitos residentes, moradores, já colocam no teto as placas solares, acumulam a luz do sol para poder usar na casa. Tem também energia atômica, e essa energia atômica tem sido usada por muitos também. Veja, nós conhecemos várias fontes de energia. Agora, nessa cidade, é dito claramente que ela não precisa de sol nem de lua para dar claridade. Ou seja, por quê? Porque a fonte energética dessa cidade é o próprio Jesus Cristo. Enquanto Cristo estiver presente conosco, haverá o frescor de uma eterna manhã. Ou seja, nunca mais viveremos em trevas. A glória de Cristo vai brilhar sobre o seu povo. Que extraordinário! O que mais o Apocalipse revela a respeito dessa cidade? Olha o capítulo 22, versos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Imagina, o trono de Deus está nessa cidade. Esta cidade terá o trono de Deus. E debaixo desse trono nasce o quê? Um rio, chamado Rio da Vida. E estas águas puras e cristalinas alimentam a cidade de Deus. Você se lembra quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele também colocou um rio aí? E esse rio que Deus criou, ele se dividia depois em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Está lá em Gênesis. Quando Deus criou o Jardim do Éden, Ele colocou esse rio. O rio tinha 4 braços e o jardim era irrigado com esse rio. Olha, o rio vai ser devolvido. Aqui está o rio da vida. Ele nasce no trono de Deus. E olha que detalhe interessante. Esse rio nasce no trono de Deus, depois no meio da praça da cidade, de uma a outra margem, está que árvore? A árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quantas coisas interessantes revela o Apocalipse. Primeiro, o rio nasce no trono de Deus, e agora tem uma árvore da vida. Você se lembra da árvore da vida lá do Jardim do Éden? Lá estava a árvore da vida. A Bíblia fala de 2 árvores, a árvore da vida
e quem comia desse fruto tinha a vida eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São essas duas árvores que a Bíblia menciona em Gênesis. Adão poderia comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia comer. Pois o que fez Eva? Foi lá e comeu. Depois Adão comeu, e aí a desgraça chegou na família humana. O pecado chegou até nós. Mas essa árvore que estava no Éden, ela vai ser devolvida, e ela está aqui agora nessa cidade. Sim, Priscila? Pastor, o que seria ali o sentido da palavra que as folhas da árvore serão para a cura dos povos? Cura de todos os povos. Já que não teria doença. É verdade, uma boa pergunta. Seria cura do quê, no caso? Vai curar o quê se não tem doença? Não vai ter doença, céu? não vai ter mais enfermidade. Sabe que a palavra grega que aparece aqui para a cura é terapeuan. Essa é a palavra grega. Daí vem terapia. Ou seja, não é no sentido de curar, é no sentido de ser terapêutico, de manter a saúde estável. Um equilíbrio. O equilíbrio. Enquanto nessa cidade houver esta árvore e enquanto ela tiver folhas, a saúde do povo de Deus será perfeita. Como na eternidade, no céu, as folhas das árvores não cairão novamente, porque hoje cai, mas não caía no Éden, porque não havia degradação, elas nunca mais cairão. E então perfeita será a saúde dos salvos. Amém. Um outro detalhe, essa árvore produz quantos frutos? 12 frutos. Um fruto de mês em mês, está dizendo ali. Agora, sabe o que nós não sabemos? Se é o mesmo fruto todo mês, ou se cada mês ela produz um fruto diferente. Nós não sabemos se ela produz um fruto diferente a cada mês, ou se todo mês é o mesmo fruto. Mas sabe que fruto é esse? É o fruto da vida. E quando nós chegarmos nessa cidade, nós poderemos pegar desse fruto e comê-lo. E sabe o que vai acontecer quando nós comemos desse fruto? Vai perpetuar a vida eterna. Nós nunca mais morreremos, nunca mais envelheceremos, nenhum resquício do pecado. E sabe qual é o outro detalhe interessante aqui? Esta árvore da vida, ela nasce em ambas as margens do rio. Não é isso que o Apocalipse está dizendo? De uma e outra margem está a árvore da vida? Eu tentei encontrar algo parecido, o que eu encontrei foi isso aqui, ó. Uma árvore que nasce de 2 troncos e se junta num só. Parece que essa é a ideia do Apocalipse. Essa árvore nasce nas 2 margens e ela transforma-se numa só árvore. O que significa esta árvore da vida? Enquanto houver esta árvore, tiver folhas e o seu fruto, e ela será eterna, eterna será a saúde e a longevidade dos salvos. A gente não sabe o que é isso. A gente vive aqui 30, 40, 70, 100 anos. Só isso. A gente não sabe o que é isso. Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele nem chegou a 1000. Mas nós viveremos eternamente. Sabe o que é isso? A gente não sabe. É por isso que a Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Jamais passou em nossa imaginação. Vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar conhecendo a respeito dessa cidade santa, a Nova Jerusalém que Deus está preparando para mim e para você. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a Nova Jerusalém. Se você deseja receber em casa uma revista com todos os estudos que aqui estamos apresentando, basta ligar para o nosso telefone ou acessar a nossa página na internet. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121 e o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Você pode solicitar a revista e ela vai chegar em sua casa inteiramente grátis.
terminamos o primeiro bloco falando a respeito da árvore da vida. E que quando chegarmos no céu, nós todos poderemos comer desse fruto e teremos a vida eterna perpetuada. E nós nem imaginamos o que seja isso, porque nós estamos acostumados com tudo ter um início e um fim, tudo nasce, cresce e morre, mas no céu não será assim. O plano ideal de Deus voltará a acontecer. E então Apocalipse 22:5 faz uma linda promessa. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu gosto dessa expressão, reinar pelos séculos dos séculos. Sabe o que significa isso? Uma eternidade de felicidade, uma vida eterna que nunca mais terá fim. Bom, por isso é a vida eterna, né? Você sabe o que é eternidade? Vamos aqui primeiro uma pergunta, depois eu vou tentar explicar melhor. Graziele. Sobre esse séculos dos séculos, ele aparece aqui, né, como os salvos que reinarão, e também ele aparece lá em Apocalipse 20, no versículo 10, dos que irão ser lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Isso seria o inferno? É porque muita gente já falou que não existe inferno, simplesmente abaterão, morrerão e não mais existirão. Você está certa, não existe inferno, um local de tormento eterno, onde pessoas estão queimando. Agora, quando Satanás, a besta e o falso profeta forem lançados dentro do lago de fogo, o que é esse lago de fogo? Lembra que quando eles marcharem contra a cidade santa, Deus vai enviar fogo dos céus e vai queimar a todos? Lembram que eles são como a areia do mar, todos os perdidos? Ou seja, o nosso planeta será envolto nesse fogo divino que vai destruir o mal e criar uma nova terra, purificar esse planeta para a nossa habitação. Então, é esse fogo que queimará em todo o planeta que é chamado Lago de Fogo. Não que é um local geográfico para onde eles serão levados. Veja, eles estarão ao redor da cidade santa. Então, como o fogo vai queimar em todo o planeta, a expressão que se usa é lago de fogo. Agora, e a expressão pelos séculos dos séculos? A expressão dá a ideia de que um ato será consumado. Por exemplo, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, é dito em Judas de que lá Deus usou o fogo eterno. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Mas escuta, o fogo de Sodoma está queimando até hoje? Não, ele é eterno nas suas consequências. Então, os ímpios serão queimados pelo fogo eterno, pelos séculos dos séculos, ou seja, enquanto houver matéria, o fogo vai queimar. Acabou a matéria, extingue-se o fogo. Até porque será aqui que nós vamos habitar. Como poderemos nós habitar numa terra onde existe um ambiente que ainda tem gente queimando? Então, a ideia aqui é de um fato consumado. O fogo é eterno nas consequências dele. E agora, falando do tempo, nós vamos reinar pelos séculos dos séculos. Ou seja, não é um fato consumado. Isso vai acontecer. Nós vamos reinar com Cristo. E não há limite mais de tempo. De fato, o tempo agora não será mais problema. Hoje para nós é problema, porque nós somos mortais. Mas nessa ocasião, nós seremos imortais. E nunca mais o tempo será um problema. É que ele usa aqui também, ele fala, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A expressão dia e noite, séculos dos séculos, tem a mesma conotação. Só que eles não vão ser atormentados eternamente, porque o fogo vai deixar de existir quando acabar a matéria. Então, alguns querem usar esse verso para dizer que há um tormento eterno. Veja, se houvesse uma doutrina do tormento eterno, como nós poderíamos conviver num ambiente onde alguém que você ama e se perdeu está lá atormentando eternamente? E outra pergunta, se houvesse tormento eterno, o ímpio também então não teria vida eterna? Sim, isso daí. Se ele vai estar eternamente em tormento, ele também tem vida eterna. Mas só que a vida eterna é um galardão que será dado apenas aos salvos, não aos ímpios. Eles não recebem a eternidade. Quando é que os salvos receberão a eternidade?
Na volta de Cristo. Paulo diz, quando esse corpo corruptível e imortal transformar-se num corpo incorruptível e imortal. Então aí nós recebemos a imortalidade. Mas os ímpios não têm esse momento. Então certamente eles serão destruídos e haverá um momento que cessará toda a matéria e o fogo vai se extinguir. Obrigada. Amigos, um outro detalhe interessante. Nós estávamos falando sobre a consciência de eternidade, lembram? O que é eternidade? Viver e reinar pelos séculos dos séculos. Amigos, nós não temos noção de que seja isso, porque nós nunca vivemos tanto tempo. Por isso, o que Deus está preparando não pode ser muito bem compreendido por nós. E o que João revelou aqui foi uma impressão daquilo que ele teve, que o Espírito fez registrar. Mas quantas coisas não estão registradas e que Deus está preparando para aqueles que o amam? Agora, a pergunta-chave que nós devemos fazer é a seguinte: quem poderá morar nessa cidade? Se essa cidade é uma cidade perfeita, se é uma cidade ideal, se as pessoas viverão eternamente, quem é que vai poder morar nessa cidade? A Bíblia traz a resposta para nós. Olha o que diz o livro do Apocalipse. Veja o verso 27. Apocalipse 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você já ouviu essa expressão antes, né? Livro da vida. Em toda a Bíblia há o conceito de que existe um livro de registro onde o nome dos candidatos aos céus estão sendo colocados. Você lembra do livro de Êxodo, capítulo 32, quando Deus ameaçou destruir o povo de Israel por causa da rebelião do bezerro de ouro? Aí Moisés interveio pelo povo e ele se colocou como mediador. E Moisés se apegou tanto ao povo de Israel que ele chegou a dizer assim para Deus: ou você perdoa esse povo, ou você risca o meu nome do livro que você escreveu. Já pensou o que fez Moisés? Ele colocou a salvação dele em jogo, intercedendo pelo povo de Israel. Então, quando Moisés disse assim: ou você perdoa o povo, ou você risca o meu nome do livro que você escreveu, Deus tem um livro que está escrevendo o nome dos candidatos à salvação. De fato, o salmista Davi também nos Salmos vai falar desse livro. Ele vai dizer que Deus tem um livro onde são registrados os atos dos justos. O livro dos justos ele chama assim. Quando nós vamos para Cristo, lembra lá do Evangelho de Lucas, quando Jesus mandou os discípulos numa missão de evangelismo e eles voltaram felizes e disseram assim para Cristo: olha, os demônios se submetem, nós pregamos o Evangelho, pessoas tomaram decisão, fizemos milagres, curas e até expulsamos demônios. Jesus disse para eles assim: vocês estão felizes? Pois bem, vocês devem estar mais felizes porque o vosso nome está arrolado no livro dos céus. E quando vamos para Filipenses 4, Paulo fala de várias pessoas que trabalhavam com ele e que essas pessoas que trabalhavam com ele eram pessoas que tinham o seu nome no livro da vida, porque eram cobreiros de Cristo. E João, no Apocalipse, é quem mais fala desse livro. E ele vai dizer aqui: só vai entrar na cidade quem tem o seu nome no livro da vida. Então, para que eu tenha acesso à Nova Jerusalém, o meu nome tem que estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí vem uma pergunta: pastor, o que eu preciso fazer então para que o meu nome vá para o livro da vida do Cordeiro? A Bíblia fala de duas coisas. Quando o meu nome é escrito no livro da vida? Primeiro texto, Apocalipse 22, 14. O que diz aí João? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, qual é a primeira condição que a Bíblia coloca aí? Quem quiser entrar na cidade pelas portas
e ter acesso à árvore da vida, tem que fazer o quê? Lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa essa expressão lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? Significa receber a pura justiça de Cristo, que perdoa a nossa vida passada e nos concede poder para ser nova criatura. Significa despir-se do velho homem e permitir que passemos pelo novo nascimento. Significa confiar nos méritos do Salvador Jesus para a minha salvação. Significa não confiar naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Cristo fez por mim. Esta é a coisa mais bela do Evangelho. E alguns dizem, os cristãos do Antigo Testamento viveram sob a lei e do Novo sob a graça. Não existe isso. Desde o Éden a graça esteve presente. Eu disse para vocês que quando Adão e Eva pecaram, perceberam que estavam nus e eles pegaram folhas de figueira e coseram vestes para si. Mas Deus depois fez para eles uma veste de pele de cordeiro. E esta veste é símbolo da justiça de Cristo, porque para vesti-la, um cordeiro teve que morrer, um animal teve que morrer, e esse animal que foi morto no Éden já apontava para Jesus Cristo. Depois eles começaram a oferecer sacrifícios. Deus pediu isso dos filhos de Adão. Estão lembrados de que Abel e Caim receberam um pedido de fazer uma oferta a Deus? E o que fez Abel? Buscou lá no rebanho o cordeiro, como ele foi orientado a fazer, e fez um sacrifício para Deus. O que fez Caim? Foi lá e buscou o melhor que havia de frutas, dos cereais. Não é isso que Deus havia pedido. E por que Caim foi amaldiçoado? Porque sem sangue não há remissão de pecados. Não é o melhor que você tem, é o melhor que Cristo tem. Tinha que ser o Cordeiro, porque só Cristo salva. Maria. Pastor, aqui em Lucas 16, no versículo 22, fala no inferno, né? Naquela passagem do rico e Lázaro. O que se refere aqui ao inferno? Essa é uma parábola, né? O rico e Lázaro. E essa parábola era conhecida nos dias de Cristo. Ele não inventou ela. Ele contou uma história que já era conhecida pelos judeus. E quando ele contou a parábola do rico e Lázaro, Jesus queria ilustrar aqui a nação judaica como sendo a rica e os gentios como sendo Lázaro, o mendigo. Só que na parábola, aquele que era rico, finalmente ele se perde e ele vai para um lugar de tormento, enquanto que o mendigo se salva, certo? Jesus contou isso para ilustrar o seguinte: a nação judaica, com todos os privilégios que tem e detém a lei e o conhecimento, não está vivendo o conhecimento, enquanto que os gentios que nem têm esse conhecimento, eles entrarão primeiro no reino dos céus que vocês. Em outra ocasião, Jesus falou assim: até mesmo as meretrizes vão preceder a vocês no reino dos céus. Então ele relembrou o povo uma história que já havia, para ilustrar o privilégio da nação judaica em ser rica de conhecimento, enquanto não fazia uso disso. Uma parábola não pode ser usada como base para a doutrina, porque parábola é uma alegoria, é uma história que se inventa. Uma ilustração. Muito bem. Veja, vamos pegar que essa história fosse literal e vamos fundamentar uma doutrina. Para começar, é dito que ele foi para o seio de Abraão. O seio de Abraão não pode conter uma pessoa. Como que o seio de Abraão vai conter alguém? Segundo, há um momento da parábola que ele diz assim: olha, eu estou aqui no tormento eterno, molha o seu dedo aí na água e deixa eu pelo menos provar a gota da água. Quem está queimando fogo no fogo do inferno, num fogo, vai resolver uma gota de água? Segundo, existe de fato um céu e um local chamado inferno, e quem está no céu contempla quem está no inferno, e lá contempla quem está no céu, a ponto de ficarem conversando. Então veja, trata-se de uma alegoria. Na realidade, a ideia de inferno
purgatório ou céu, como muitos têm hoje, não vem da Bíblia. Mas eu tenho aqui uma obra, que eu não sei se vocês conhecem, escrita por Dante Alighieri, chamada A Divina Comédia. Você sabe quem foi a primeira pessoa a falar em 3 dimensões, céu, inferno e purgatório? Foi Dante Alighieri. E essa doutrina foi levantada a partir desse romance, desse conto. Então, Dante Alighieri foi o primeiro que inventou essa história de purgatório, de um local de tormento eterno. E com base nessa obra de Dante Alighieri, as pessoas criaram uma doutrina. Mas a Bíblia não apresenta, de fato, um local de tormento eterno. E essa história era uma história conhecida e Jesus usou para falar do privilégio que os judeus estavam tendo e não estavam aproveitando. Amigos, um outro detalhe. Primeiro, nós temos que receber a justiça de Cristo, lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro. Agora, um outro ponto interessante. Olha o que o próprio Cristo disse em João, capítulo 3, verso 5. Ele estava conversando com Nicodemos, que era um líder da sinagoga, um homem respeitado, e ele disse assim para Nicodemos: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode fazer o quê? Entrar no reino de Deus. Jesus foi claro, quem não nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É passar por uma renovação espiritual. É a obra que o Espírito Santo faz na vida de alguém, o levando à conversão e ao arrependimento. E o que é nascer da água? É passar pelo batismo. Você se lembra das palavras de Cristo em São Marcos 16:16? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus, então, não só se submeteu ao rito do batismo, como disse que o batismo era uma condição à salvação. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui tem um detalhe interessante. Qual é o batismo que a Bíblia ensina? A palavra batismo vem do grego baptizo. E a palavra grega baptizo tem 3 significados principais: mergulhar, imergir, afundar. Este é o significado básico da palavra baptizo. Alguém que não foi mergulhado não está batizado. Alguém que não foi mergulhado não está batizado. Mas pastor, então o que acontece? Eu fui batizado quando tinha alguns meses de vida. Sabe que eu também fui? Quando eu tinha 2 meses de vida, minha mãe, com toda a sinceridade que ela tinha, me levou para ser batizado. E eu fui batizado. Mas por mais sincera que tenha sido minha mãe, esse batismo não é bíblico. Não existe na Bíblia, no Novo Testamento, porque o batismo é uma doutrina do Novo Testamento. Começou com João Batista, lembra? João o Batista, João que batizava. E aonde João batizava? No Rio Jordão, porque tinha que ser por imersão. E ele também batizava lá em Enom, perto de Salim, diz o Evangelho, porque havia lá muitas águas. Cristo, quando foi para ser batizado, entrou dentro do rio onde João estava para ser batizado. Então, por mais sincera que tenha sido minha mãe em me levar bebê de 2 meses para ser batizado, esse batismo não está na Bíblia. O único batismo bíblico é por imersão. Se alguém não foi mergulhado nas águas, esse tal não está batizado. E antes que eu seja mergulhado nas águas, eu tenho que ser doutrinado, eu tenho que estudar a Bíblia, eu tenho que conhecer pelo menos os princípios fundamentais do Evangelho. Segundo, eu tenho que me converter, diz o apóstolo Pedro. Depois eu tenho que me arrepender. Então, se eu sou doutrinado, se eu me converto, aceitando a Cristo como meu Salvador, se eu me arrependo dos pecados e os abandono,
agora sim eu posso ser batizado como Cristo foi batizado, mergulhando nas águas. Tem que ser num rio? Não. Aonde tem água suficiente para mergulhar o corpo da pessoa. Não é isso que Paulo ensina lá em Romanos, no capítulo 6, versos 4 em diante? Fomos, pois, sepultados com Cristo na morte. O batismo é um sepultamento, para que assim como Cristo morreu e foi sepultado e ressurgiu, tenhamos nós novidade de vida. Então, batismo é um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. E quando nós somos mergulhados nas águas, nós morremos para o pecado, assim como Cristo também foi sepultado um dia. Quando emergimos da água, nós saímos para uma nova vida, assim como Cristo ressuscitou. Então, existe na Bíblia uma cerimônia para comemorar a ressurreição de Cristo. E sabe qual é a cerimônia que a gente processa, que a gente faz para comemorar a ressurreição de Cristo? Não é a santidade do domingo, é o batismo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 6, 4 a 6. Então, quando eu sou batizado, eu estou celebrando a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E eu estou nascendo para uma nova vida. Por isso Jesus falou que nós precisamos ser batizados, mergulhados. Hoje a palavra de Deus nos faz um convite aqui em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. O convite é, se alguém tem sede, venha. Se alguém quer receber de graça da água da vida, venha. Esse é o convite que Deus está fazendo para todos nós. E hoje você vai ter essa chance. E você que nos assiste em casa também. Eu vou convidar a Joyce que venha louvar a Deus. E ela vai falar agora sobre a graça de Deus que nos alcança. A maravilhosa graça que quando chega, transforma a nossa vida. Se você um dia quer morar nessa cidade santa, você precisa receber essa graça, receber a justiça de Cristo e passar pelo santo batismo. Jesus foi claro em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Por isso, enquanto Joyce cantar para nós agora, eu vou fazer um apelo para vocês. Se vocês têm no coração o desejo de se batizarem também como Jesus o foi, mergulhando nas águas, enquanto ela cantar, você poderá ficar de pé. E você diga para Jesus qual é a sua decisão. Você que nos assiste em casa, enquanto essa música estiver sendo cantada, é o seu momento de tomar a decisão. E se você quiser ficar de pé aí onde você está, como um símbolo da sua aceitação de Cristo e do desejo que você tem pelo batismo, fique de pé aí também. Daqui a pouco eu vou orar, não apenas por esses que estão aqui, mas também por você. Mas a pergunta para você de casa, e a pergunta para vocês é, você está disposto a deixar tudo para trás, a passar pelo novo nascimento, o batismo, e começar uma nova vida ao lado de Cristo? Você quer morar nessa cidade? Você quer o céu? Se esse for o desejo do seu coração, enquanto ela cantar, você poderá ficar de pé. Eu estarei orando por vocês. Não há limites para o Deus eterno, Ele
preciosa graça, e não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Filhos do Senhor e herdeiros de seu reino, morreremos para o mal e para o bem renasceremos. Nova vida de perdão, de poder e de vitória, reinaremos com Jesus para sempre em sua glória. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. Não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Eu sei que Deus é por nós, Ele deu sua vida, pelo seu sangue nos libertou. Deus nos amou, deu no seu Filho, graça foi tudo que concedeu. Não há limites para o Deus eterno, Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Preciosa graça. E você, está de pé na sua casa também? Tomou a sua decisão? Ficou de pé? Se você não ficou ainda, você pode ficar agora. Talvez você diga assim, mas pastor, um dia eu já fui batizado. A pergunta é, quando você foi batizado, você conhecia as verdades que você está aprendendo? Você vivia à luz da palavra de Deus? Se você não vivia e quer recomeçar, você pode dar esse passo. A palavra de Deus nos diz em Atos 19, 1-5, de que Paulo batizou pessoas que um dia tinham sido batizadas, porque elas não conheciam nada do Espírito, elas não haviam recebido o Espírito Santo. Pode ser que ao longo do estudo que você está fazendo, ao longo dos programas que você assiste na Novo Tempo, você chegou ao conhecimento de verdades que outrora você não praticava. Você pode começar. Deus vai ignorar o seu passado. Segura na mão dele e caminha daqui para frente. Agora, querido, não existe outro caminho. Não existe outra rota. Se um dia você e eu quisermos entrar nessa cidade santa, nós temos que crer em Jesus como Salvador e nós temos que ser batizados. Sem essa decisão, nós não podemos entrar lá. É o que a palavra de Deus ensina. Por isso, louvado seja Deus pelas decisões que vocês estão tomando.
Para muitos não serão fácil. Não será fácil. Mas Deus sabe de tudo. E Deus vai ajudar vocês em cada passo. Lembre-se de Colossenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça ainda trabalha em nossa vida. Obrigado porque existe uma porta aberta no céu. E obrigado porque Jesus ainda está no santuário. Nós queremos, bom Deus, entrar por essa porta. Nós queremos, Senhor, ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E nós queremos estar pronto para Te receber quando o Senhor voltar. Abençoe, bom Deus, esse grupo que aqui está. Que o Teu bom e Santo Espírito ajude a cada um deles na sua caminhada. E abençoe também agora aqueles que em casa estão de pé. Alguns estão de joelhos agora, clamando o Senhor por misericórdia. Abençoa-os também. Que o Teu Espírito Santo os abrace agora, que eles não se sintam sós, mas que o Senhor possa guardá-los e protegê-los, até o dia do seu batismo e depois até o dia da sua volta. Perdoa nossos pecados, conceda-nos, Pai, um novo coração e nos prepara a cada instante para o céu. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Semana que vem, nos encontraremos para o último estudo do livro do Apocalipse. Deus o abençoe.